A Segunda Guerra Púnica foi um grande terror para os romanos, tudo parecia dar errado para eles. No entanto, graças a alguns homens corajosos, Roma conseguiu derrotar Aníbal. Todos nos lembramos de Cipião Africano, que, obviamente, foi o grande herói da Segunda Guerra Púnica. Entretanto, outros homens também foram muito importantes, e um destes homens é Fábio Máximo, o escudo de Roma. Fábio nasceu em Roma, em 280 a.C. Ele era descendente da gente Fábia, uma das mais antigas gentes patrícias da Roma antiga. Muitos de seus ancestrais foram importantes na vida romana, tanto como cônsules, quanto como heróis de guerra. De acordo com Plutarco, Fábio possuía um temperamento brando e lentidão ao falar. Quando criança, ele tinha dificuldades de aprendizagem, praticava esportes com outras crianças com cautela, e parecia submisso em suas interações com os outros. Tudo isso foi logo percebido por aqueles que o conheceram superficialmente como sinais de inferioridade. No entanto, de acordo com Plutarco, esses traços procedem da estabilidade, grandeza de espírito e temperamento de leão. Quando atingiu a idade adulta, sendo despertado por uma vida ativa, suas virtudes se manifestaram. Consequentemente, a falta de energia manifestada nos primeiros anos revelou-se como resultado da falta de paixão e a sua lentidão foi reconhecida como sinal de prudência e firmeza. Ainda quando jovem, em 265 a.C., Fábio foi consagrado áugure. Não se sabe se ele participou da Primeira Guerra Púnica, ou qual pode ter sido seu papel. A carreira política de Fábio começou nos anos seguintes àquela guerra. Ele provavelmente foi questor em 237 ou 236, e edil por volta de 235. Durante seu primeiro consulado, em 233 a.C., Fábio foi premiado com um triunfo por sua vitória sobre os ligurianos, a quem derrotou. Ele era censor em 230, depois cônsul pela segunda vez em 228. É possível que ele tenha ocupado o cargo de ditador pela primeira vez nessa época. De acordo com Lívio, o mandato de Fábio na ditadura em 217 foi seu segundo mandato naquele cargo, com Caio Flamínio como seu deputado e mestre da cavalaria durante o primeiro mandato. No entanto, Plutarco sugere que Flamínio foi deputado. Segundo Lívio, em 218 a.C., Fábio participou de uma embaixada enviada a Cartago, para exigir reparação pela captura da cidade supostamente neutra de Sagunto na Espanha. Depois que a delegação recebeu a resposta dos cartagineses, foi o próprio Fábio quem, dirigindo-se ao Senado cartaginês, emitiu uma declaração formal de guerra entre Cartago e a República Romana. No entanto, Dion Cássio, seguido por João Zonaras, chama o embaixador de Marco Fábio, sugerindo que foi seu primo, Marco Fábio Butião, quem emitiu a declaração de guerra contra os cartagineses. Quando o cônsul Tibério Sempronio Longo foi derrotado na Batalha do Trebe em dezembro de 218 a.C., Fábio aconselhou que os romanos simplesmente aguardassem seu tempo e negassem a Aníbal qualquer chance de um confronto geral, em vez de deixar a invasão desaparecer enquanto se certificava de que as cidades de seus aliados italianos estavam protegidas e apoiando Roma. No entanto, o cônsul Caio Flamínio foi contra a estratégia, e se juntou a seu colega, Cneu Servilio Gêmino, para levantar 2 exércitos consulares para enfrentar Aníbal no centro da Itália. O plano de Flamínio teve um fim desastroso quando ele foi morto durante a derrota romana decisiva na Batalha do Lago Trasimene, em 217 a.C. Com essa derrota, Roma foi tomada pelo pânico. Com os exércitos consulares destruídos em 2 grandes batalhas e Aníbal se aproximando dos portões de Roma, os romanos temiam a destruição iminente de sua cidade. O Senado romano decidiu nomear um ditador e escolheu Fábio para o cargo, possivelmente pela segunda vez, embora as evidências de um mandato anterior pareçam conflitantes, em parte devido à sua idade avançada e experiência. No entanto, ele não foi autorizado a nomear seu próprio mestre da cavalaria. Em vez disso, os romanos escolheram um inimigo político, Marco Minúcio Rufo. Fábio rapidamente buscou acalmar o povo romano, afirmando-se como um forte ditador no momento do que foi percebido como a pior crise da história romana.
Ele pediu ao Senado que permitisse que ele cavalgasse, o que os ditadores nunca tiveram permissão para fazer. Plutarco nos conta que Fábio acreditava que o desastre no lago Trasimeno se devia, em parte, ao fato de os deuses terem sido negligenciados. Antes dessa batalha, uma série de presságios foi testemunhada, incluindo uma série de raios, que Fábio acreditava serem avisos dos deuses. Ele havia avisado Flamínio sobre isso, mas Flamínio ignorou os avisos. E então Fábio, como ditador, procurou agradar aos deuses. Ele ordenou um sacrifício maciço de todo o produto da próxima safra em toda a Itália, em particular vacas, cabras, suínos e ovelhas. Além disso, ele fez outros pedidos para agradar os deuses. Fábio respeitava o gênio militar de Aníbal, e por isso se recusou a enfrentá-lo em uma batalha campal. Em vez disso, ele manteve suas tropas perto de Aníbal, esperando exauri-lo em uma longa guerra de desgaste. Fábio foi capaz de atacar os grupos de forrageamento cartagineses, limitando a capacidade de Aníbal de causar destruição, enquanto conservava sua própria força militar. Ele evitou atacar Aníbal diretamente, enquanto implementava uma prática de terra arrasada para evitar que as forças de Aníbal obtivessem grãos e outros recursos. Os romanos não gostaram dessa tática no princípio, e muitos insultos foram feitos no nome de Fábio. A estratégia foi em parte arruinada pela falta de unidade no comando do exército romano, já que o mestre da cavalaria de Fábio, Minúcio, era inimigo político de Fábio. A certa altura, Fábio foi chamado pelos sacerdotes para ajudar em certos sacrifícios, então Fábio deixou o comando do exército nas mãos de Minúcio durante sua ausência. Fábio disse a Minúcio para não atacar Aníbal em sua ausência, mas Minúcio desobedeceu e atacou os cartagineses. O ataque, embora sem valor estratégico, resultou na retirada de várias unidades inimigas, e, assim, o povo romano, desesperado por boas notícias, acreditou que Minúcio era um herói. Esse ato iria gerar um conflito entre Fábio e Minúcio, que poderia prejudicar a defesa romana contra Aníbal, o invicto general cartaginês que estava devastando a Itália. E graças à ousadia de alguns comandantes romanos, um grande massacre logo iria acontecer em Canas. Fábio Máximo havia adotado uma estratégia extremamente defensiva, na qual estava cansando o já exausto exército de Aníbal, entretanto, logo uma grande batalha aconteceria. Ao ouvir que Minúcio havia atacado as forças cartaginesas, Fábio ficou furioso, e, como ditador, poderia ter ordenado a execução de Minúcio por sua desobediência. Um dos tribunos plebeus, Metílio, era partidário de Minúcio, e procurou usar seu poder para ajudar seu aliado. Os tribunos plebeus eram os únicos magistrados independentes do ditador, e, portanto, com sua proteção, Minúcio estava relativamente seguro. Plutarco afirma que Metílio, corajosamente se aplicou ao povo em nome de Minúcio, e concedeu a Minúcio poderes equivalentes aos de Fábio. Com isso, Plutarco provavelmente quer dizer que, como um tribuno plebeu, Metílio tinha o conselho plebeu, uma assembleia popular que apenas os tribunos poderiam presidir, concedendo a Minúcio poderes quase ditatoriais. Fábio não tentou lutar contra a promoção de Minúcio, mas decidiu esperar até que a imprudência de Minúcio o levasse a cair de cabeça em algum desastre. Fábio sabe o que aconteceria quando Minúcio fosse derrotado em batalha por Aníbal. É dito que Fábio lembrou Minúcio de que o inimigo era Aníbal, e não ele próprio. Minúcio propôs que eles compartilhassem o controle conjunto do exército, com o comando alternando entre os dois a cada 2 dias. Fábio rejeitou a proposta, e, em vez disso, deixou Minúcio liderar metade do exército, enquanto ele comandava a outra metade. Minúcio afirmou abertamente que Fábio foi covarde porque falhou em enfrentar as forças cartaginesas. Perto de Larino em Samnio, Aníbal assumiu posição em uma cidade chamada Geronio. Na preparação para a Batalha de Geronio, Minúcio decidiu fazer um amplo ataque frontal às tropas de Aníbal no vale entre Larino e Geronio. Vários milhares de homens estavam envolvidos em ambos os lados. Parecia que as tropas romanas estavam vencendo, mas Aníbal armou uma armadilha. Logo as tropas romanas estavam sendo massacradas. Ao ver a emboscada do exército de Minúcio, Fábio gritou: "Ó Hércules!
Quanto mais cedo do que o esperava, embora mais tarde do que ele parecia desejar, Minúcio se destruiu. Ao ordenar que seu exército se juntasse à batalha e resgatasse seus companheiros romanos, Fábio exclamou: devemos nos apressar em resgatar Minúcio, que é um homem valente e amante de seu país. Fábio foi em socorro do co-comandante e as forças de Aníbal recuaram imediatamente. Após a batalha, havia a sensação de que haveria um conflito entre Minúcio e Fábio. No entanto, Minúcio marchou com seus homens para o acampamento de Fábio e teria dito o seguinte: meu pai me deu a vida. Hoje você salvou minha vida. Você é meu segundo pai. Reconheço suas habilidades superiores como comandante. Quando o mandato de Fábio como ditador terminou, o governo consular foi restaurado, e Cneo Servilio Gêmino e Marco Atílio Régulo assumiram o consulado pelo resto do ano. As táticas outrora menosprezadas empregadas por Fábio passaram a ser respeitadas. Disse, afirma Plutarco, que até Aníbal reconhecia e temia a estratégia fabiana e a inesgotável mão de obra romana. Depois que Fábio começou a sitiar Tarento em 209 a.C., Aníbal comentou: parece que os romanos encontraram outro Aníbal, pois perdemos Tarento da mesma forma que a conquistamos. Pouco depois de Fábio ter estabelecido sua ditadura, Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo foram eleitos cônsules. Eles reuniram o povo através das assembleias, e ganhou apoio para o plano de Varrão, que desejava abandonar a estratégia de Fábio e enfrentar Aníbal diretamente. A imprudência de Varrão não surpreendeu Fábio, mas quando Fábio soube do tamanho do exército que Varrão havia reunido, ficou bastante preocupado. Varrão tinha 88.000 soldados, e ao contrário das perdas sofridas por Minúcio, uma grande perda de Varrão tinha o potencial de matar tantos soldados que Roma poderia não ter mais recursos para continuar a guerra. Fábio havia avisado outro cônsul do ano, Emílio Paulo, para garantir que Varrão permanecesse incapaz de enfrentar Aníbal diretamente. De acordo com Plutarco, Paulo respondeu a Fábio que temia mais os votos em Roma do que o exército de Aníbal. Subestimar Aníbal seria um grande erro. Quando chegou a Roma a notícia da desastrosa derrota romana sob Varrão e Paulo na Batalha de Canas em 216 a.C., o Senado e o povo de Roma virou-se completamente para Fábio, implorando orientação. Eles acreditavam que sua estratégia era falha antes, mas agora eles achavam que ele era tão sábio quanto os deuses. Ele caminhou pelas ruas de Roma, certo de uma eventual vitória romana, em uma tentativa de confortar seus companheiros romanos. Sem seu apoio, o Senado poderia ter ficado com muito medo de se reunir. Ele colocou guardas nos portões da cidade para impedir que os romanos assustados fugissem e regulou as atividades de luto. Ele estabeleceu horários e locais para esse luto e ordenou que cada família realizasse tais observâncias dentro de suas próprias paredes privadas e que o luto fosse concluído em um mês. Após a conclusão desses rituais de luto, toda a cidade foi purificada de sua culpa nas mortes. Embora ele não tenha ocupado novamente o cargo de ditador, e de fato, ele poderia muito bem ter sido um ditador não oficial neste momento, porque quaisquer medidas que ele propusesse foram imediatamente adotadas com pouco ou nenhum debate adicional. Fábio ganhou o título honorífico de cunctator, que significava protelador, o que adia ou o que se prepara para o dia da batalha, e sua tática de adiamento foi seguida na Itália pelo resto da guerra. O próprio sucesso militar de Fábio foi pequeno, exceto pela reconquista de Tarento em 209. Por esta vitória, diz-nos Plutarco, ele foi premiado com um segundo triunfo, ainda mais esplêndido do que o primeiro. Quando o governador de Tarento reivindicou o mérito de recuperar a cidade, Fábio respondeu: certamente, se você não a tivesse perdido, eu nunca a teria retomado. Depois de servir como ditador, ele serviu como cônsul mais 2 vezes, em 215 e 214, e pela 5ª vez em 209 a.C. No Senado, ele foi contra o jovem e ambicioso Cipião Africano, que queria levar a guerra para a África. Fábio continuou a argumentar que confrontar Aníbal diretamente era muito perigoso. Cipião planejou levar as forças romanas para a própria Cartago e forçar Aníbal a retornar à África para defender a cidade.
Cipião acabou recebendo aprovação limitada, apesar da oposição contínua de Fábio, que bloqueou os impostos e restringiu o acesso de Cipião às tropas. Fábio desejava garantir que forças suficientes permanecessem para defender o território romano se Cipião fosse derrotado. Fábio ficou gravemente doente e morreu em 203 a.C., logo após o exército de Aníbal deixar a Itália, e antes da eventual vitória romana sobre Aníbal na Batalha de Zama vencida por Cipião. Parte de um elogio é preservado em um fragmento, que elogiou sua estratégia de adiamento em suas escaramuças com Aníbal durante a Segunda Guerra Púnica. A inscrição diz o seguinte: como censor ele conduziu a primeira revisão dos membros do Senado e realizou eleições de compromisso no consulado de Marco Júnior Pera e Marco Barbula, ele sitiou e recapturou Tarento e a fortaleza de Aníbal, e obteve enorme butim, ele ganhou glória insuperável por suas façanhas militares. Mais tarde, ele se tornou uma figura lendária e o modelo de um romano duro e corajoso, e recebeu o título honorífico de o Escudo de Roma, muito semelhante a Marco Cláudio Marcelo, sendo nomeado de a Espada de Roma. Assim sendo, em meio à Segunda Guerra Púnica, tivemos a Espada e o Escudo de Roma, Marcelo e Fábio. A estratégia fabiana foi muito importante para que os romanos pudessem se recuperar das grandes derrotas contra Aníbal, e mesmo com Fábio sendo contra a invasão da África, Cipião africano garantiria a vitória romana na gloriosa Batalha de Zama. Fábio Máximo foi um grande general de Roma, muito importante na campanha defensiva romana contra Aníbal Barca, e em contraste a essa estratégia de Fábio, Roma teve um outro general que usou uma estratégia muito diferente, preferindo o ataque ao invés da defesa. Seu nome era Marco Cláudio Marcelo. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Marco Cláudio Marcelo, já que as fontes históricas da antiguidade priorizam suas realizações militares e políticas no auge de sua carreira. A obra mais detalhada sobre sua vida, Vida de Marcelo de Plutarco, foca principalmente nos eventos a partir de 225 a.C., oferecendo apenas informações limitadas sobre sua juventude. A data exata de nascimento de Marcelo é incerta, mas acredita-se que tenha ocorrido antes de 268 a.C., considerando que ele precisava ter mais de 42 anos para ser eleito cônsul em 222 a.C. e já havia ultrapassado 60 anos ao assumir seu quinto e último consulado em 208 a.C. Há controvérsia sobre a origem do cognome Marcelo em sua família. Posidônio atribui a ele a adoção inicial do nome, mas registros genealógicos sugerem que o cognome já era usado por seus ancestrais em 331 a.C. Segundo Plutarco, Marcelo foi criado desde cedo com foco em sua preparação militar, destacando-se como um lutador habilidoso e corajoso, sendo um general que realiza combates singulares no campo de batalha, muito parecido com Pompeu e Alexandre neste quesito. Sua reputação como guerreiro começou na juventude, quando, em um episódio famoso, salvou a vida de seu irmão Otacílio ao enfrentarem soldados inimigos na Itália. Durante sua trajetória como soldado, especialmente no contexto da Primeira Guerra Púnica, Marcelo foi elogiado por sua bravura e competência no campo de batalha. Esses feitos o levaram a ser eleito edil curul em 226 a.C., um cargo de prestígio responsável por supervisionar obras públicas, festivais e manter a ordem na cidade. Paralelamente, foi nomeado áugure, ocupando a posição de intérprete de presságios, um papel de grande relevância religiosa na sociedade romana. Na casa dos 40 anos, Marcelo já era amplamente reconhecido tanto por suas habilidades militares quanto por sua atuação na administração pública. Sua ascensão culminou em 222 a.C., quando foi eleito cônsul, alcançando o cargo político e militar mais elevado da República Romana. Em 225 a.C., liderados pelos insubrianos, os gauleses do norte da Itália declararam guerra a Roma, desencadeando um conflito que se estenderia por anos. Marcelo inicialmente participou da guerra como soldado, enquanto as forças romanas gradualmente empurravam os insubrianos de volta para além do rio Pó. Apesar de tentarem negociar rendição, Marcelo persuadiu os cônsules em exercício a rejeitar os termos propostos, acreditando que a vitória completa ainda era possível. No quarto ano do conflito, em 222 a.C., Marcelo foi eleito cônsul, ao lado de Cneu Cornélio Cipião Calvo. Com os novos cônsules assumindo o comando, os insubrianos mobilizaram um exército de 30.000 homens, incluindo seus aliados gauleses, os Gaezata. Enquanto Marcelo avançava pelas terras insubrianas, replicando a estratégia dos cônsules anteriores, os gauleses tentaram desviar sua atenção atacando a fortaleza romana de Clastídio, ao sul do Pó, com uma força destacada de 10.000 homens.
Esse movimento levou a uma das batalhas mais famosas da carreira de Marcelo, marcada por seu confronto direto com o rei gaulês Viridomaro. O relato desse embate, transmitido por Plutarco, é carregado de detalhes quase lendários. Segundo ele, Viridomaro avistou Marcelo com as insígnias de comandante e avançou para desafiá-lo. Embora Marcelo não soubesse quem era seu adversário, ele aceitou o duelo, motivado por uma prece anterior que fizera aos deuses, pedindo a melhor armadura entre os inimigos como troféu. Durante o combate, Marcelo feriu Viridomaro mortalmente com uma lança, derrubando-o do cavalo, e finalizou a luta com mais 2 golpes letais. Ele tomou a armadura do rei derrotado como spolia ou pima, os despojos mais prestigiados na tradição militar romana, e dedicou-a ao templo de Júpiter Ferétrio, conforme prometido antes da batalha. No entanto, a narrativa de Plutarco apresenta algumas contradições. Se Marcelo não reconheceu Viridomaro durante o duelo, sua intenção declarada de ganhar a spolia ou pima sugere que já esperava enfrentar um líder inimigo. Além disso, o historiador Políbio, contemporâneo dos eventos, não menciona a conquista desse troféu em seus relatos, sugerindo que o episódio pode ter sido romantizado por Plutarco para glorificar Marcelo como herói. Após a morte de Viridomaro, os romanos, mesmo em menor número, conseguiram romper o cerco de Clastídio e derrotar decisivamente as forças gaulesas, que recuaram para Mediolano, seu principal reduto. Após mais uma derrota, os gauleses finalmente se renderam. Desta vez, os romanos aceitaram os termos de paz, encerrando a guerra. Embora Políbio atribua grande parte do sucesso a Cipião, é inegável que a conquista de Marcelo lhe garantiu um triunfo, consolidando sua reputação em Roma. Após o fim das guerras gaulesas, Marcelo desaparece brevemente dos registros históricos, reaparecendo em 216 a.C., marcando o início da fase final de sua notável carreira. Marco Cláudio Marcelo retornou ao cenário político e militar durante a Segunda Guerra Púnica, desempenhando um papel significativo em momentos cruciais do conflito. Em 216 a.C., no terceiro ano da guerra, Marcelo foi eleito pretor, assumindo o comando de um exército destinado à Sicília. No entanto, antes de partir, seus planos foram interrompidos pela catastrófica derrota romana em Canas, uma das mais devastadoras da história. Em resposta à crise, o Senado ordenou que Marcelo enviasse 1.500 soldados a Roma para reforçar a defesa da cidade. Com o restante de suas forças, complementado pelos remanescentes desonrados do exército derrotado em Canas, Marcelo estabeleceu um acampamento em Suéssula, na Campânia. Foi nesse contexto que Aníbal direcionou parte de suas tropas para atacar a cidade de Nola. Marcelo, no entanto, conseguiu repelir os avanços inimigos, protegendo a cidade e conquistando uma vitória de grande valor simbólico. Embora a Batalha de Nola tenha sido pequena em termos estratégicos, representou a primeira resistência bem-sucedida contra Aníbal e trouxe alívio moral para os romanos. No ano seguinte, em 215 a.C., Marcelo foi convocado a Roma pelo ditador Marco Júnior para aconselhar sobre os próximos passos na condução da guerra. Após essa reunião, foi nomeado procônsul. Ainda em 215 a.C., quando o cônsul Lúcio Postúmio Albino morreu em combate, Marcelo foi unanimemente escolhido pelo povo para substituí-lo. No entanto, um presságio desfavorável foi interpretado como desaprovação divina à eleição de 2 cônsules plebeus simultaneamente, e Marcelo acabou renunciando ao cargo em favor de Quinto Fábio Máximo, o escudo de Roma. Mesmo assim, ele permaneceu ativo como procônsul, defendendo Nola novamente contra as forças de Aníbal. Em 214 a.C., foi eleito cônsul pela segunda vez, dessa vez ao lado de Fábio Máximo. Durante esse mandato, Marcelo não apenas repeliu novos ataques a Nola, mas também capturou Casilino, uma cidade de importância estratégica. Marcelo destacou-se, portanto, como um comandante resiliente e confiável, desempenhando um papel fundamental em restaurar a confiança de Roma após suas perdas iniciais na Segunda Guerra Púnica. Após sua vitória em Casilino, Marcus Cláudius Marcelo foi designado para Sicília, uma região que se tornará um ponto estratégico nos planos de Aníbal. Ao chegar, Marcelo encontrou a ilha em caos político e militar. Hierônimo, o jovem rei de Siracusa e aliado de Roma, havia recentemente ascendido ao trono após a morte de seu avô, Hierão II. Influenciado pelos emissários cartagineses Hipócrates e Epicídio, Hierônimo rompeu sua aliança com Roma após a vitória cartaginesa em Canas e declarou guerra aos romanos. No entanto, a instabilidade política em Siracusa levou ao assassinato de Hierônimo, e os novos líderes locais tentaram sem sucesso restabelecer relações pacíficas com Roma. Quando essas negociações fracassaram, os governantes siracusanos reforçaram sua aliança com Cartago.
Em 214 a.C., no mesmo ano de sua chegada à Sicília, Marcelo liderou uma campanha contra a cidade de Leontine, onde Hipócrates e Epicídio haviam se refugiado. Após conquistar a cidade, ele ordenou a execução de 2.000 desertores romanos que estavam escondidos ali e iniciou o cerco de Siracusa. O cerco, que durou 2 anos, foi prolongado pela resistência dos defensores, auxiliados pelas invenções engenhosas de Arquimedes, o renomado matemático e engenheiro. Enquanto a maior parte de seu exército mantinha Siracusa sitiada sob o comando de Apio Cláudio, Marcelo liderou operações militares pela Sicília para subjugar rebeldes e reconquistar cidades que haviam se revoltado contra Roma, como Eloro, Mégara e Herbeso. Após retornar ao cerco, Marcelo enfrentou uma tentativa cartaginesa de socorrer Siracusa, mas conseguiu repelir o ataque. No verão de 212 a.C., ele finalmente conseguiu penetrar nas defesas da cidade. Segundo Plutarco, durante uma inspeção anterior, Marcelo identificou um ponto vulnerável nas muralhas de Siracusa. Aproveitando-se disso, ele coordenou um ataque noturno com um grupo de soldados escolhidos a dedo, que abriram caminho para os romanos invadirem a cidade. Durante a captura de Siracusa, Arquimedes foi morto, um evento que Marcelo lamentou profundamente. De acordo com Plutarco, Marcelo havia dado ordens explícitas para que o inventor fosse poupado, mas a confusão da batalha resultou em sua morte. Após a vitória, os romanos saquearam a cidade, levando uma vasta quantidade de obras de arte e tesouros gregos para Roma. Este evento marcou um dos primeiros grandes influxos da cultura grega na civilização romana, deixando um impacto significativo na arte e na arquitetura da República. Com Siracusa sob controle romano, Marcelo continuou sua campanha na Sicília, derrotando rebeldes locais e forças cartaginesas. A cidade de Agrigento permaneceu como o último bastião cartaginês na ilha, mas a falta de reforços da liderança de Cartago, focada em outras frentes na Itália e na Espanha, enfraqueceu sua capacidade de resistir. No final de 211 a.C., Marcelo deixou o comando da Sicília, transferindo a administração da província para o pretor Marco Cornélio Cetego. Ao retornar a Roma, Marcelo não recebeu um triunfo completo, apesar de seus sucessos. Seus adversários políticos argumentaram que ele não havia eliminado totalmente as ameaças na Sicília, o que comprometeu o reconhecimento oficial de suas realizações. Ainda assim, sua campanha em Siracusa destacou-se como um marco tanto militar quanto cultural, reforçando sua posição como um dos grandes líderes da República Romana. O período final da vida de Marcelo começou com sua controversa eleição para um 4º mandato como cônsul em 210 a.C. A escolha de Marcelo gerou debates acalorados no Senado, com adversários políticos criticando suas ações na Sicília, consideradas excessivamente severas. Delegações das cidades sicilianas foram até Roma apresentar queixas formais sobre sua administração na ilha. Como resultado, o Senado decidiu transferir o comando de Marcelo para outra província, evitando que ele mantivesse o controle da Sicília. Em seu novo posto, Marcelo assumiu o comando do exército romano na Apulia, onde obteve vitórias significativas contra as forças cartaginesas. Seu avanço começou com a conquista da cidade de Salapia, seguida pela captura de outras 2 localidades estratégicas na região do Samnio. Em um momento crítico, após a destruição do exército de Cneu Fúvio por Aníbal, Marcelo interveio, estabilizando a situação e frustrando os avanços do general cartaginês. Na batalha em Numistro, os 2 exércitos se enfrentaram, mas nenhum obteve uma vitória decisiva. Apesar disso, Roma proclamou o resultado como uma vitória simbólica, fortalecendo o moral romano. Marcelo continuou a confrontar Aníbal em uma série de escaramuças, evitando deliberadamente uma batalha campal definitiva. Sua estratégia parecia inspirada na abordagem cautelosa de seu aliado Fábio Máximo, que usava táticas de desgaste contra os cartagineses. Marcelo descreveu os combates como desgastar os homens de Aníbal, persegui-los e enfraquecê-los gradualmente. Essa abordagem demonstrava sua compreensão da necessidade de preservar os recursos romanos enquanto minava a força cartaginesa. Em 209 a.C., Marcelo foi nomeado procônsul, mantendo o comando de suas tropas. Durante esse ano, ele continuou a realizar ataques pontuais e escaramuças contra Aníbal, sem permitir que seu exército fosse arrastado para uma grande batalha, permanecendo fiel à estratégia de atrito. Suas táticas, porém, começaram a atrair críticas de senadores que desejavam vitórias mais decisivas. Apesar disso, sua competência foi reconhecida, e em 208 a.C. ele foi eleito para seu 5º consulado. Ao reassumir o campo de batalha, Marcelo estabeleceu sua base em Venúzia. Durante uma missão de reconhecimento com seu colega, Tito Quíncio Crispino, e um contingente de 220 cavaleiros, ele foi surpreendido por uma emboscada de cavaleiros númidas, superiores em número e habilidade. Na batalha que se seguiu,
Quase todos os romanos foram mortos, incluindo Marcelo, que foi atingido por uma lança e morreu no local. Crispino, gravemente ferido, faleceu pouco tempo depois. A morte de Marcelo foi um golpe significativo para Roma. Ao saber da notícia, Aníbal visitou o campo de batalha para ver o corpo de seu oponente. Demonstrando respeito pelo general romano, ordenou que Marcelo fosse sepultado com honras apropriadas e enviou suas cinzas ao filho de Marcelo em Roma, em uma urna de prata acompanhada de uma coroa de ouro. Embora algumas fontes, como Cornélio Nepos e Valério Máximo, afirmem que as cinzas nunca chegaram ao destino, o imperador Augusto mais tarde declarou que a urna foi entregue. A perda de Marcelo, combinada com a morte de Crispino, deixou Roma abalada. A República havia perdido seus 2 cônsules em uma única emboscada, enquanto Aníbal permanecia uma ameaça na Itália. Apesar disso, o legado de Marcelo como a espada de Roma solidificou sua posição como um dos grandes generais da República, reconhecido por sua habilidade militar e determinação inabalável. A conquista da Spolia Opima por Marcus Claudius Marcelo garantiu-lhe um lugar de destaque na história de Roma e imensa fama durante sua vida. A Spolia Opima representava uma das maiores honrarias militares que um general romano podia alcançar. Segundo Plutarco, somente aqueles despojos são considerados opima quando são tomados em uma batalha campal, na qual um general mata pessoalmente o comandante inimigo. Na longa história de Roma, apenas 3 figuras foram creditadas com essa façanha: Rômulo, o lendário fundador da cidade, Aulo Cornélio Cosso, e Marcelo. Entre eles, a conquista de Marcelo é a única com confirmação histórica sólida. O feito de Marcelo não apenas reafirmou o prestígio desse prêmio raro, mas também o revitalizou em um momento em que sua relevância parecia diminuída. Antes de Marcelo, a Spolia Opima não tinha um significado especial para a maioria dos romanos, sendo citada apenas em lendas remotas. Marcelo não apenas dedicou os despojos ao templo de Júpiter Ferétrio, conforme a tradição, mas também consolidou o ritual como um ato simbólico de devoção e glória militar. Após ele, nenhum outro general conseguiu repetir tal conquista, transformando seu feito em uma lenda. Assim, Marcelo não apenas reforçou a importância do prêmio, mas elevou-o a um status quase mítico. Além de sua conquista histórica, Marcelo foi um general de grande relevância durante a Segunda Guerra Púnica. Ele ocupou o cargo de cônsul 5 vezes, um feito notável que ilustra sua importância política e militar. Suas campanhas na Sicília alteraram profundamente o curso da guerra, enquanto suas ações na Itália continental frustraram os avanços de Aníbal e devolveram confiança ao Senado e ao povo romano em um momento de grande incerteza. No entanto, Marcelo não era apenas um guerreiro habilidoso. Sua trajetória também foi marcada pela introdução de elementos da cultura grega em Roma, especialmente após a captura de Siracusa. Plutarco descreve como o civilizador de Roma, atribuindo-lhe o mérito de trazer a arte, o aprendizado e a cultura gregos para o coração da República. Esse intercâmbio cultural não apenas enriqueceu Roma, mas também ajudou a moldar a identidade romana nos séculos seguintes. Por suas conquistas militares e culturais, Marcelo tornou-se conhecido como a Espada de Roma. Seu legado, tanto como um estrategista formidável quanto como um símbolo de força e civilização, permanece uma das histórias mais impressionantes da República Romana.